Hoje eu vou te contar como é que o espírito de morte se apresentou para mim dentro da minha casa, no meu quarto, às 4 horas da manhã. Meu nome é Renata, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje é um dia que eu vou compartilhar esse testemunho com vocês. Eu quero consagrar essa live ao Senhor com uma passagem aqui que fica em Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Antes de eu começar a te contar esse testemunho que vai impactar a sua vida e mudar aí a sua opinião sobre o mundo espiritual, eu quero te pedir um favor. Quero te pedir para já agora, no início dessa live, começar a partilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Sabe aquelas pessoas que duvidam que o demônio existe? Aquelas pessoas que não acreditam que o mundo espiritual ele reflete a realidade? Sabe aquela mãe, aquele pai, aquele tio, aquela tia, aquela pessoa que gosta de ler? Eu quero te convidar aí a ser bênção na vida dessas pessoas e partilhar essa live para que essas pessoas participem agora, em nome de Jesus, dessa visão que eu tive. Não foi sonho, não foi relato, foi realidade. Eu tenho uma filha de 12 anos, o nome dela é Heloísa, e ela é uma criança do coração muito bom, sabe? Ela é uma pessoa assim muito bondosa, muito meiga, sabe? Ela gosta muito de conversar, ela é alegre, sabe? E ela tem 12 aninhos, como eu falei. Eu comecei a notar o comportamento da Heloísa mudar. Eu comecei a ver ela muito triste, chorosa, e ela começou a adoecer sem causa aparente, sabe? Começou com uma dor no joelho, não tinha caído, não tinha nada, eu passava remédio, dava remédio e nada de melhorar. E eu comecei também a ter alguns sintomas. Isso aconteceu há 15 dias atrás, tá? Eu comecei a ter alguns sintomas. Eu comecei a ter resistência para ir na sala e no quarto dela. Eu comecei a sentir vontade de vomitar quando eu entrava na sala e no quarto dela. E eu sentia um mau cheiro terrível, como se algo tivesse podre. Irmãos, eu quero contar um negócio para vocês aqui. Eu sou uma pessoa que eu sou muito limpa, sabe? Eu cuido da minha casa com muito zelo. A minha casa ela é super cheirosa, sabe? Eu sou muito cuidadosa com a higiene da minha casa, da minha filha, do meu esposo. E eu não achava o que estava fedendo tanto. E só eu sentia esse cheiro. E essa vontade de vomitar, essa inquietação. Eu não sentia paz para sentar no sofá para assistir. A sala é de frente ao quarto da menina. E eu entrava no quarto da Heloísa também, não sentia bem. E ela começou a não se sentir bem no quarto também. Ela começou a sentir... Ela não queria ficar, e ela só ficava no quarto dela. Começou a dormir comigo. Irmãos, eu comecei a sentir uma opressão tão grande, mas tão grande. Eu comecei a ficar numa tristeza, num abatimento, sabe? Assim, fora do comum. Só que eu, como eu sou serva do Senhor, e como eu já conheço um ataque espiritual, eu já identifiquei os sinais, sabe? E comecei a jejuar e orar. E pedir ao Senhor que o Senhor me desse discernimento do que estava acontecendo. Porque eu até comentei com a Heloísa, eu falei, Heloísa, entrou alguma coisa aqui dentro de casa que não deveria ter entrado. Tem alguma coisa aqui que não é para estar aqui. Eu estou sentindo isso. Quando a gente serve a Deus, quando a gente tem sensibilidade do Espírito, o Espírito mostra para a gente, né, o que está acontecendo. Deus não deixa um servo dele enganado, irmãos. Não deixa, sabe? E eu sou uma mãe que eu sou muito atenta ao que a Heloísa consome, sabe? Eu sou atenta às roupas que ela veste, eu sou atenta a tudo a respeito dela, sabe? Ao telefone, a tudo. E só que
depois de fazer o jejum, orando, buscando a presença de Deus, eu comecei a estar do mesmo jeito. Só que, nesse período de uma semana, orando e jejuando, eu comecei a ter pesadelo. Eu comecei a ter pesadelo um atrás do outro, e foi se intensificando. E até que um dia, Deus falou comigo assim, jejuma por 24 horas e intensifica a sua oração. Foi bem claro a direção que Deus me deu. E assim eu fiz. Eu jejuei, irmãos, e orei. E foi uma batalha muito grande. Porque o inimigo, ele não quer perder território. Ele quer que você fique parado, ele quer que você fique prostrado, ele quer levar o que é seu e quer que você fique imóvel, ele quer que você aceite, né? Mas é lógico que a gente não vai aceitar, porque nós somos servos de Deus, né? Nós temos os nossos filhos, a nossa família, né? O nosso espírito, que é do Senhor e é templo dele, nós precisamos cuidar, não é verdade? Então, depois de eu ter feito esse jejum, numa madrugada, eu senti, foi exatamente às 4 horas da manhã, eu senti o seguinte, alguém entrando no quarto, senti a presença maligna entrando no quarto, e eu senti um arrepio aqui, ó, na coluna, bem na lombar, e esse arrepio ele subiu na minha coluna, irmão, bem no meio, assim. Falei, o sangue de Jesus tem poder. E eu dormindo. Sabe aquele sonho lúcido? Eu comecei a sentir alguém me apertando o meu tórax. Eu comecei a ficar sem respiração, a passar mal. Eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu comecei a procurar ar e não estava encontrando, não conseguia me mover. Na hora eu detectei que era paralisia do sono, porque eu já tive paralisia do sono, mas fui liberta. Mas como eu estava pedindo a Deus para Deus me mostrar o que era, o que tinha de escondido aqui, o Senhor permitiu que isso me acontecesse para eu ver a força e a fúria que o inimigo tem no território que ele decide assumir. Às vezes é preciso a gente ver, sabe? Irmãos, eu comecei a dentro de mim clamar o sangue de Jesus tem poder e pedir socorro ao Senhor. E orar o Salmo 91, porque eu não conseguia falar, nem mover, só mexia assim os bolas dos meus olhos. Meu marido estava acordado na sala e a Heloísa dormindo pertinho de mim. Quando, de repente, eu terminei o Salmo 91, a mão que estava me comprimindo, me apertando assim, ó, fez direção, me largou assim com ódio, com fúria. Quando me largou, eu só fiz assim, clamei, o sangue de Jesus tem poder. Foi bem alto. Eu, foi instantâneo. Eu pulei da cama, agarrei na minha Bíblia, abri a Bíblia no Salmo 91, comecei a orar. Só que eu não tinha olhado para a porta do meu quarto ainda. Mano, quando eu olho para a porta do meu quarto, bem em frente, assim, que a minha cama tá aqui, né? E a porta tá aí onde está você. Quando eu olho, tinha um ser escuro de uns 2 metros de altura, pendurado no teto, com uma corda no pescoço. Exatamente. Todo de preto, de coturno, aquela coisa mais horrível. Mais horrível. E me olhando com um ódio tão grande. Tão grande. E tava, tipo, fingindo, assim, que tava, tipo, se debatendo. Eu, na hora... Isso foi visão. Eu tô falando para você que isso foi visão, não foi sonho, tá? Não foi sonho, foi visão. Eu comecei a impor minha mão para a porta. Eu comecei a repreender aquele espírito imundo. E falar e dar ordem para ele sair de dentro da minha casa, de dentro do meu quarto. E clamar o sangue de Jesus tem poder. Senhor, envia os teus anjos aqui. Comecei. Na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, olha aí, ó,
Esse aí é o espírito que estava agindo na sua casa. É o espírito de suicídio, de depressão, que me deixou assim perplexa. Eu continuei orando. Eu continuei profetizando vida na minha casa. Eu comecei a andar e a ungir a minha casa toda, porque o Senhor tocou no meu coração para que eu ungisse a casa toda. Eu fui até a cozinha. Quando eu ligo a luz da cozinha, estava o mesmo espírito imundo pendurado acima da minha mesa. Como se fosse assim, ó. A mesa está aqui, né? Aqui pendurado no teto. Para me intimidar. E o Espírito Santo de Deus me tocou e falou comigo. Era para me intimidar, para eu ficar com medo e calar minha boca. Só que eu falei, aqui não, Satanás. Na hora que eu vi, eu falei, aqui não, Satanás. Você pode sair, pode pegar seu mulambo, pode pegar sua corda, pode pegar tudo, toda essa carga espiritual e sair da minha casa pelo poder e pelo sangue de Jesus. Essa casa tem dono, o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizei, falei, eu sirvo a um Deus vivo e você não tem lugar nessa casa não. Pode pegar sua bagagem toda onde tiver. E aí eu passei para a sala e passei para o quarto da menina. Quando eu entrei na sala, eu ungi os 4 cantos da sala, orei, repreender, ungi o meu esposo. Quando eu entrei no quarto da minha filha, ainda estava escuro, eu não tinha acendido a luz. Na hora, o Espírito Santo de Deus falou, não liga a luz ainda. E o Espírito Santo de Deus me levou a um lugar certeiro, ele me levou até o móvel que fica, o criadinho que fica do lado da cama dela. Lá tinha um livro. Ela tinha ido há uma semana atrás na biblioteca com o pai dela pegar livro. Eu não fui nesse dia. Eu estava doente. E eu não fui esse dia. E ela também não comentou e não falou nada. E eu não estava muito doente, estava mesmo triste, estava mal. Irmãos, e ela lendo esses livros e tudo. Mas até aí eu não tinha visto os livros nem nada, né? Quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, pega o livro. Quando eu viro o livro, que ele estava marcado, ele estava assim, ó. Ele estava assim na cama dela, assim. Estava com a página marcada? Estava assim, ó. Quando eu pego o livro e olho a capa, era um anime. Era um anime, esses mangás, sabe? Era um homem todo acorrentado. Assim, ele estava assim, ó, todo acorrentado. Os pés, os braços, tudo acorrentado. Era o livro chamado Blue Exorcist. E tinha outros, que era uma coleção também. E tinha a coleção desse, que era o Blue Exorcist, que era o Exorcista Azul. O protagonista, sabe o que era? Era um filho do próprio diabo, tentando destruir o diabo, se passando por bom. Cheio de símbolo de ocultismo, tá? E com traços sutis, assim, querendo levar ao suicídio. Isso mesmo, sim, senhor, ao suicídio, tá? Com imagem de gente se enforcando. E tinha outro também, maligno. A hora que eu peguei, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, unge a sua mão, pega um saco de lixo, que eu vou te revelar onde é que estão os outros. Ainda pensei, eu falei assim, ainda tem mais. Porque me deu uma tristeza, sabe? Peguei, fiz o que o Espírito Santo de Deus me mandou. Quando o Espírito Santo de Deus falou, no escuro, porque é assim que Deus faz, é para ninguém duvidar. Sabe por quê? Porque quem é a luz na vida da gente é Deus. Quem mostra, quem revela as coisas é Deus. Aí, quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, vai na escrivaninha. Tinha um monte de livro na escrivaninha dela. Ela gosta muito de ler e ela é desenhista. Ela desenha muito, então ela reproduz muitos desenhos. Tinha o caderno de desenho dela lá, né? Aí o Espírito Santo de Deus foi me revelando cada um dos livros. Eram 6 na totalidade. Quando eu vejo os livros e fui pesquisar sobre o conteúdo, que quando eu vi ali, um chamava Death Note.
Livro da Morte, sabe? É um também com conteúdo de um rapaz que achava esse livro, e esse livro era um livro amaldiçoado, e tinha nele o espírito da morte. E ali, todas as vezes que esse rapaz escrevia o nome de uma pessoa nesse livro, o espírito da morte, o demônio, o próprio Satanás, vinha buscar a pessoa de forma trágica, matando a pessoa. É algo horrendo, sabe? E ali eu peguei e coloquei ali, e o Espírito Santo de Deus falou comigo. Agora tem o caderno da Heloísa. Ela já tinha reproduzido tantos desenhos desse livro, sabe? Mas Deus me deu uma direção. Falou comigo, não rasga e não joga fora o caderno dela. Quando ela acordar, você conta esse testemunho a ela, conta o que aconteceu e fala com ela, para ela rasgar as páginas e as queimar, porque não é para ninguém encontrar esses desenhos e ficar com ele, porque traz maldição. Irmãos, e Deus me revelou outra coisa. Quando eu terminei de colocar no saco tudo, e o Senhor já tinha falado comigo, quando eu peguei e fui levar para fora da minha casa, para poder entregar à biblioteca, o Senhor falou comigo, falou assim, uma criança que leu esse livro Blue Exorcist, de 12 anos, era um rapaz, ele se matou por conta do conteúdo desse livro. Eu entreguei a revelação a Heloísa. Do momento que eu entreguei a revelação a ela, ela aceitou. Ela mesma foi, arrancou as páginas, queimamos as folhas, sabe? Vou te contar o seguinte, a Heloísa, ela melhorou, eu melhorei, o clima da minha casa melhorou totalmente, aquela opressão, aquela tristeza, aquela doença, aquela angústia evaporou, simplesmente evaporou. Por que eu estou te contando esse testemunho? Eu nem ia trazer isso no canal, sabe? Mas o Senhor, Ele me instruiu tanto, irmãos, a trazer e a contar isso. Porque nós somos mães, nós somos pais, né? E conhecemos muitas pessoas, né? Então, a gente tem que partilhar o que é de Deus, a verdade de Deus. Isso não é coisa que eu estou inventando, isso não foi um sonho, isso não foi ninguém que me contou, sabe? Isso foi o que eu vivi, irmãos, e foi muito forte, sabe? Foi muito forte. O inimigo, ele vem para causar destruição. O inimigo, ele tenta corromper o que é bom, sabe? E não tem nada mais puro do que uma criança, sabe? Não tem nada mais puro do que uma criança. Um jovem, um adolescente que está aí prestes a iniciar na vida adulta, sabe? O inimigo, ele quer corromper, ele quer destruir a mentalidade, ele quer enfraquecer a raiz do nosso coração, sabe? Às vezes o diabo, ele não pode tocar em você, sabe? Porque você não abre brecha, mas o seu filho é vulnerável e ele vai tocar na sua fraqueza. Ele vai tocar no seu ponto fraco. E ele sabe como e onde machucar. Então eu estou te contando isso aqui hoje para que você faça uma revisão dentro da sua casa, na sua família. Converse mais com seus filhos. Tire um tempo, sabe, para faxinar a sua casa. Isso mesmo que eu estou te falando, para limpar a sua casa. Porque tem coisa que a gente acha é só na faxina. Guiado por Deus, tá? Guiado pelo Espírito Santo, é jejuando, é orando. Por que o Espírito Santo de Deus me deu a direção para eu jejuar? Porque eu só com oração, aquele espírito terrível, ele não ia sair daqui de dentro da minha casa. Ele não ia sair. Então, eu, graças a Deus, ouvi a voz do Senhor e segui a direção dele. Porque é assim que o inimigo se infiltra na casa, na família das pessoas, sabe? E a gente não pode normalizar, irmãos, a tristeza, a opressão. A gente não pode normalizar alertas e sinais de Deus. Então, se você está aqui nessa live, se você está assistindo esse vídeo e você sentiu
né, que isso está acontecendo na sua casa, na sua família, eu quero te ensinar e te encorajar a começar a lutar pela sua família do jeito certo. É você jejuar, você fazer aí, uma campanha de 7 dias aí na sua casa, orando, jejuando, levantando de madrugada, orando o Salmo 91, ungindo a sua casa, os seus filhos, fazendo oração de expulsão, mostrando que a casa tem dono, tem que ser audível, tá? Audível. Tem que ser num tom de voz com autoridade, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e que nenhum mal nos acometerá, tá bom? O Senhor, ele te dá esse respaldo, amém? Então, eu quero que você feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração pela sua família, pelo ambiente que é a sua casa e para Deus te dar discernimento do que está acontecendo à sua volta. Amém? Fecha seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na sua presença, nessa live, Senhor Jesus, que o Senhor me direcionou a estar trazendo esse conteúdo aqui para essas pessoas, Pai. E essas pessoas que estão aqui hoje, as que deveriam ouvir a tua voz, Senhor. Eu não sei o que anda acontecendo nessa casa, nessa família, o que tem passado. O que eu sei, meu Pai, é que o Senhor liberta, cura e transforma. Essa é a minha realidade com o Senhor e o que eu quero transmitir para cada um hoje aqui, Senhor. É libertação da opressão, da tristeza, da doença, da angústia, para que essa batalha, Senhor, espiritual, seja derrotada pelo poder das tuas mãos. Senhor, impõe as tuas mãos nessa casa, nessa família, nesses filhos, nesses pais, Senhor, com a tua autoridade, com o teu poder, repreende agora, Senhor, todo espírito perturbador, perseguidor, todo espírito de angústia, de tristeza, de confusão, de briga, de separação que está agindo nessa família. Repreende, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo. Traz clareza a essa mente, Senhor. Traz, Senhor Jesus, coragem para que essa pessoa comece a orar, interceder, jejuar, buscar, Senhor, a tua face. Traga discernimento e sabedoria, Senhor, nessa mente, para que o teu Espírito visite esse ambiente, essa casa e traga libertação. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que esse ambiente, que essas pessoas estão curadas, estão libertas pelo poder do sangue de Jesus e que estes jovens, que estes adolescentes são consagrados a Ti, meu Pai. Então, tudo que eles tocarem, o que eles ouvirem, o que eles verem, que seja ofertado a Ti, Senhor, e que nenhum mal tenha o poder de entrar na vida dessas crianças, dessa família, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você tomou posse, deixa aqui seu amém, deixa aqui sua curtida e partilha esse conteúdo com muitas pessoas. Amém? Quarta-feira nós estamos aqui, em nome de Jesus, de volta, né? Às 19 horas do Brasil e às 23 horas aqui no horário de Portugal. Não falta, tem sido uma bênção, sabe? Tudo que é falado aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Esse canal tem muito poucas pessoas, sabe? E eu quero pedir a sua ajuda, sabe? Para fortalecer esse vínculo aqui entre esse canal, que é um canal de Deus para a sua vida. Amém? Eu estou aqui para te ajudar a orar, para te ajudar a guerrear. Então, se você precisa de oração, a sua família, você quer deixar o nome aqui, deixa aqui que eu vou colocar, vou escrever seu nome aqui, ó, no meu caderno de oração, tá bom? Em nome de Jesus. Se você tiver algum tema que você queira que eu esclareça aqui, alguma passagem bíblica, alguma dúvida, ou responda alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários. Ou se você quiser falar diretamente comigo, na minha biografia aqui do Voz da Aliança, tem o meu Instagram pessoal. Você pode estar entrando lá e deixando a sua mensagem privada e nós vamos conversar e o que eu puder te auxiliar, eu com certeza vou fazer por você, tá bom? Então fiquem todos na santa e na gloriosa paz do Senhor, fiquem atentos, orem, tá bom? Vigia,
porque o Senhor hoje falou com muita gente. Amém? Deus abençoe vocês.